projeto de origem legislativa, projeto de lei número 25, de 2018, que obriga restaurantes, lanchonetes, bares similares e vendedores ambulantes do município de Brusque a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e ou reciclável, individual e hermeticamente embalados, com material semelhante aos consumidores, e da outras providências, sendo de origem legislativa de autoria da vereadora Ana e vereador Marcos. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam obrigados os restaurantes, lanchonetes, bares, similares e vendedores ambulantes do município de Brusque a usarem e fornecerem aos consumidores apenas canudos de papel biodegradável e ou reciclável individualmente e hermeticamente embalados com material semelhante. Artigo 2º. O descumprimento ao disposto da presente lei sujeitará os infratores a penalidades impostas pelo Poder Executivo, conforme regulamento que disporá quais as penalidades, a sua gradação e os efeitos da reincidência. Artigo 3º. Os estabelecimentos citados no artigo 1º terão prazo de 6 meses, a partir da publicação desta lei, para eliminarem o uso e fornecimento de canudos plásticos. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, em 12 de junho de 2018. Ana Helena Boas, vereadora. Marcos Deichmann, vereador. Esse projeto de lei recebeu o seguinte parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Trata-se de projeto de lei que versa sobre a comercialização de canudos em estabelecimentos comerciais do município. Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura encontra fundamento no artigo 12, inciso 1º e inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, que, em consonância com o disposto do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, prevê a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E ainda, a Carta Magna, em seu artigo 23, inciso 6, determina ser competência de todos os entes da Federação proteger o meio ambiente e combater a poluição. Outro sim, atenta a tal panorama, a Lei Orgânica de Brusque também prevê o dever do município de zelar pelo meio ambiente. Artigo 23. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, não exigida esta para o especificado no artigo 24, item 1 do artigo 46, legislar sobre as matérias de competências do município, especialmente no que se refere ao seguinte. Inciso 1. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, notadamente no que diz respeito a proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição. Em consonância com as previsões supra, tem-se o posicionamento do relator ministro Dias Toffoli em agravo regimental ao recurso extraordinário 7297-26, acerca da constitucionalidade de lei municipal que proíbe o uso de sacos e sacolas plásticas. Agravo regimental no recurso extraordinário, direito ambiental, ação direta de inconstitucionalidade, lei número 3.977/2009, do município do Rio Claro, São Paulo, que proíbe a utilização pelos estabelecimentos daquela localidade de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo.
lei de iniciativa parlamentar, ausência de vício formal de iniciativa, inexistência de aumento de despesa, proteção do meio ambiente, matéria de interesse local, competência municipal, precedentes do RE 729726, AGR, relator, ministro Dias Toffoli, segunda turma, julgado em 6 de 10 de 2017, processo eletrônico, DJE 245, 25 de 10 de 17, publicação em 26 de 10 de 17. Assim, resta evidenciada a viabilidade de o município legislar sobre a matéria tratada no presente projeto, por visar a proteção ao meio ambiente, indo ao encontro das previsões constitucionais e legais pertinentes, e ainda ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. No que concerne à iniciativa parlamentar para a propositura da peça legal, é sabido que algumas matérias são de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme o rol previsto no artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. No entanto, a matéria em apreço não perfaz o rol aludido, não interferindo assim nas atividades próprias do Executivo. Por entendermos que a ideia trazida no projeto em questão é constitucional e meritória, mas por reconhecermos que necessita de certos ajustes, apresentamos as emendas a seguir. Emendas substitutivas. Emenda. Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico dos locais que especifiquem de outras providências. Artigo 1º. Fica proibido, no município de Brusque, o fornecimento de canudos de material plástico aos clientes dos restaurantes, lanchonetes, bares, padarias similares e por vendedores ambulantes. Artigo 2º. Em substituição aos canudos de plástico, poderão ser fornecidos canudos em papel reciclável ou material comestível, embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados com material semelhante. Emenda supressiva. Artigo 3º. Supressão do termo uso e. Emenda aditiva. Parágrafo único ao artigo 1º. Parágrafo único. As disposições desta lei aplicam-se igualmente aos clubes noturnos, salões de dança e eventos musicais de qualquer espécie. Os artigos 2º, 3º e 4º do projeto deverão ser renumerados de forma subsequente. Desta feita, no que concerne a análise pertinente a essa comissão, nos termos do artigo 70 do Regimento Interno desta Casa, manifestamos-nos pela regularidade normativa da proposta e, consequentemente, pelo seu prosseguimento, desde que acatadas as emendas sugeridas. Em 13 de agosto de 2018, Marcos Deichmann, relator, Ana Helena Bos, membro. Parecer número 112 de 2018, Comissão de Meio Ambiente. Projeto de lei ordinária. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a comercialização de canudos do comércio municipal. Os aspectos legais e constitucionais encontram-se devidamente acatados, conforme evidência a parecer proferido pela Comissão de Constituição e Legislação. O projeto proíbe o fornecimento de canudos plásticos no comércio local, sugestionando a substituição por canudos de papel ou de material comestível. É sabido que os canudinhos, devido à sua composição, levam mais de 200 anos para finalizar o processo de decomposição, sendo que, nesse período, podem ser facilmente ingeridos por animais terrestres ou aquáticos. Circulam nas mídias diversos vídeos e notícias acerca dos prejuízos causados pelos canudinhos de plástico aos animais e ao meio ambiente num todo, corroborando com a necessidade de a população conscientizar-se em prol do extermínio desse pequeno objeto do uso cotidiano. Assim, deixar de usar os canudinhos plásticos
substituindo-os por material ecologicamente correto ou até mesmo eliminando a utilização destes artefatos. São opções facilmente praticáveis, que podem ser naturalmente adaptadas ao cotidiano das pessoas, ocasionando uma redução significativa da poluição ao meio ambiente local. Com o intuito de proporcionar aos cidadãos brusquenses a possibilidade de manifestarem-se acerca do tema, disponibilizou-se uma enquete popular no portal da Câmara de Vereadores, sendo que dos 49 participantes votantes, 83,67% manifestaram-se favoravelmente ao projeto de lei. Destaque por estar caracterizado o relevante interesse social da matéria, voltada à proteção do meio ambiente, e sendo que compete a esta comissão analisar, posicionamos-nos pela aprovação do presente projeto de lei pelo plenário. Em 27 de agosto de 2018, Cleito Luiz Bittelblum, relator, Gerson Luiz Morelli, membro, e Marcos Deichmann, membro. Primeiras emendas agora, não? Está em discussão as emendas apresentadas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem apresentada Vendo que o tempo está estourando, eu gostaria de fazer a solicitação da prorrogação da sessão para discussão desse projeto. Em votação, a proposição apresentada pelo vereador Marcos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Então, vamos terminar a discussão e votação deste projeto. Está, então, em discussão a emenda apresentada a este projeto. Em votação, a emenda. As emendas, né? Tem a supressiva, aditiva e substitutivas. Em votação. As emendas. Aprovadas as emendas por unanimidade dos presentes. Então, está em discussão o projeto de lei com as emendas aprovadas. A autora do projeto de lei, com a palavra, Ana Helena Bos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas que nos acompanham, enfim, esse projeto chegou à votação, pelo menos à discussão, né? Depois de quase um ano já tramitando na casa, conseguimos colocar ele em votação. Esse projeto, ele tem o intuito de a gente pensar no meio ambiente, de a gente pensar na sustentabilidade. A gente precisa começar a pensar numa sociedade sadia, onde vamos deixar para os nossos filhos e o que queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Esse projeto, para que fique bem claro, por isso que até houve as emendas, se proíbe o fornecimento dos canudos plásticos, não proíbe a utilização. Na semana retrasada, eu tive conversando com a Guédria Mota, aqui de Brusque. Ela tem 2 filhos autistas. Teve uma reportagem onde foi colocado que algumas pessoas têm a necessidade do uso do canudo plástico, em virtude de algumas doenças. Esse projeto não proíbe o uso. Inclusive, eu conversei com ela, a gente trocou algumas ideias no que pudesse melhorar ou não o projeto. Ele não proíbe que ela vá num restaurante e leve o seu canudo plástico para que ela possa utilizar com os filhos dela. Porque no mercado ainda vai continuar a venda do canudo. O que proíbe esse projeto? O fornecimento nos bares, nas lanchonetes, nos restaurantes, nos ambulantes, do fornecimento do canudo plástico.
Por que isso? Porque nem todos os alimentos que a gente utiliza, que a gente toma, a gente tem a necessidade da utilização do canudo plástico. É mais um comodismo. Muitas bebidas que a gente toma, a gente não precisa da utilização dele. A gente toma porque está ali. A gente tem que começar a fazer uma consciência. Foi por esse motivo que eu fiz a proposta, junto com o vereador Marcos, desse projeto, começando uma conscientização no sentido do que não é necessário e o que podemos fazer para melhorar como pessoa o nosso meio ambiente, pensando num ambiente sustentável, numa sociedade sustentável. Por isso, vereadores, eu peço para que vocês votem favoráveis ao projeto. Quando eu propus o projeto, eu analisei todos os pontos positivos e negativos e vejo que nós, como sociedade, nós, como município, temos muito mais pontos positivos nesse projeto do que negativos. Seria isso. Muito obrigada. Continua em discussão, projeto de lei número 25. Com a palavra, o vereador, autor, Marcos Deichmann, também autor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bem, só ressaltando, né, o que a vereadora Ana já comentou, nós somos responsáveis também pela sustentabilidade, muita cobrança, né, no âmbito geral a respeito do meio ambiente. Nós poderíamos até ter abrangido muito mais, a gente sabe a dificuldade que é, né, vereadora Ana? Depois poderia proibir o prato plástico, copo plástico, mas a gente sabe também a dificuldade que é de poder ter esses produtos, né, biodegradáveis no mercado. Então, por isso que a gente conseguiu abranger só parte dos canudos plásticos para tentar inibir um pouco, né, tentar melhorar um pouco essa questão de conscientização do meio ambiente. Então, né, sou favorável ao projeto com certeza, e eu acho que é da nossa responsabilidade também, né, cultivar essa questão do meio ambiente, né, na sociedade. Às vezes pode ter gente que vai achar uma dificuldade ou não, mas a nossa responsabilidade também é pensar no futuro próximo, então por isso que a gente fez essa proposta, né, e espero que os vereadores também tenham essa consciência e possam nos acompanhar na votação. Concedo a parte à vereadora Ana Helena. Obrigada, vereador Marcos. Inclusive, aqui na nossa cidade, eu já tive em vários estabelecimentos onde eles já se adequaram a isso, achando que a lei já estava aprovada e já estava vigente no nosso município. E conversando com os donos desses locais, eles viram que isso não é impossível de se fazer e, na verdade, gera ainda uma economia, porque eles fornecem o tipo de canudo, está sendo geralmente um canudo de alumínio, canudo de bambu, canudo de vidro, e esse canudo ele não deteriora. Então, esse canudo ele se reutiliza. Então, tive vários pontos positivos também com relação aos estabelecimentos que já estão utilizando. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Ana. Até essa semana, semana passada, nós estávamos na reunião da comissão e foi mostrado um exemplo, né, de canudinho de metal que pode ser esterilizado para reutilização, né? Concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Marcos. Parabenizar a Vossa Excelência. E quando coloca de começar a conscientização, a conscientização, a coisa correta, ela começa a contagiar, né? E pode haver, sem dúvida nenhuma, né, alguns questionamentos que possam aparecer, mas a gente sempre tem que ter uma motivação, né, para querer mudar certos costumes, né? A gente, até bacana, eu fui em alguns lugares, até empresas, que muitas coisas estão acontecendo, estão retirando o copo plástico, os próprios funcionários, cada um levando uma canequinha, ou cada um levando um copo, né? Então tu te impressiona e tu fica feliz, né? Que diante deste projeto de Vossa Excelência, né, a gente sabe que a gente começa a ver algumas situações que é bacana, e que alguma coisa vai mudar lá na frente, né? Seria isso, e muito obrigado, Vossa Excelência, e parabenizo. Obrigado, vereador Tuta. Realmente, né, que bom se houvesse a conscientização, né, já voluntária, né, que nem o Vossa Excelência colocou o exemplo, de cada um levar a sua caneca, né, cada um levar o seu copinho, mas a gente sabe que isso às vezes não é possível e precisa ser determinado, né? Nós não queremos radicalizar, poderíamos muito bem radicalizar, mas seria muito mais difícil a adaptação. Então, é um pontapé inicial. Eu acredito que se houver essa adaptação, que sirva de exemplo para próximos
projetos de lei, né, e que a cidade de Brusque possa dar esse exemplo para outras cidades que possam seguir. Nós não somos cidade litorânea, né, mas nós temos exemplo de cidade litorânea, Florianópolis, né, que tem um maior problema ali com, né, de litoral, e todas as outras, problemas com tartarugas, com canudinho plástico enterrado no nariz, até na traqueia e tudo mais. Então, uma ação leva a outra, né, e a gente está querendo isso mesmo. Um exemplo, né, seguido, eu acho que tudo que é bom tem que ser copiado, né, e levado à frente. Concedo a parte, vereador Lima. Também parabenizar o vereador Marcos e a vereadora Ana. Eu vejo que é uma atitude que parece pequena, mas por algo que é opcional, que não implica em não poder tomar aquele líquido, o fato de não usar o canudo descartável, biodegradável, você pode fazer também com que isso seja um primeiro passo para decisões um pouco maiores, até dando exemplo com relação à história do cigarro, que quando se falava que não se poderia fumar mais em alguns ambientes, se falava que aquilo era impossível de ser implantado, e foi-se insistindo, e hoje é proibido em quase todos os lugares. Então, eu vejo que é muito importante, às vezes, tomar um passo pequeno. Se nós tivéssemos que esse projeto fosse um projeto muito mais amplo, talvez ele já tivesse dificuldade de ser implantado, mas talvez não se veja a importância de um ato tão pequeno, aparentemente começar uma onda bem grande para uma solução para outros problemas bem maiores. Obrigado, vereador Lima. E também a questão de... Nós tivemos reuniões até com empresários que fazem o fornecimento de material, né, embalagem descartável, né, e realmente... colocaram que às vezes há uma dificuldade, não existe o material, mas são 6 meses de prazo. Quem sabe não se fomenta a questão da industrialização, né, de abrir novas empresas com novas ideias, né, gerar empregos também. Isso também pode ser colocado aqui nesse projeto. Então, vem com esse intuito, mas a maior preocupação realmente é dar esse pontapé inicial para a conscientização e... cada vez mais a gente poder ir a favor da sustentabilidade. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continue em discussão. Como não tem mais quem... com a palavra, o vereador André Resine. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, à imprensa, aos colaboradores da casa, e as pessoas que nos prestigiam nas redes sociais, nas rádios, enfim. Eu vou iniciar pelo meu voto já, presidente. Eu voto contra esse projeto porque tem vários pontos negativos, na minha opinião, né? Primeiro, deixando claro que eu sou a favor do meio ambiente, né, da proteção, enfim, de campanhas, mas, sinceramente... nós estamos fazendo um projeto aqui e o canudinho plástico está pagando o pato numa situação que não é dele. E é do ser humano, é das pessoas que jogam esse canudinho fora. Porque é muito complexo esse projeto. Nós teríamos que proibir pratos, copos, pilha, pneus, sacolas, garrafinhas, enfim. É uma série de fatores que, na minha humilde opinião, é um projeto que não vai acrescentar nessa questão diretamente ao meio ambiente. Eu lanço até aqui na tribuna um projeto de lei de conscientização do meio ambiente. Aí sim eu vejo que, né, colocar nas escolas campanhas para que a nossa sociedade, de uma maneira mais objetiva, né, e culta, consiga trabalhar essa questão do meio ambiente, não proibindo o canudinho plástico, porque o canudinho plástico não tem culpa. Né? Assim como o Paulinho vai lançar o projeto aí dos foguetes, e daqui a pouco tem um projeto de não sei o quê. Na verdade, nós vamos daqui a pouco até diretamente influenciar em empregos diretamente nas fábricas, a nível Brasil. Hoje está tão difícil o país, e nós estamos fazendo um projeto de lei aqui, municipal, que nós vamos atingir grandes fábricas, né? Aqui ninguém está olhando, não, só para a fábrica isso, pô, não, deixa fazer tudo, não é isso aí. Mas eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais de cautela, respeito quem vai votar a favor, respeito quem fez o projeto. Eu acho que cada vereador tem esse poder aqui de fazer, vir na tribuna, falar o que é a favor, o que é contra, né? Mas, na minha opinião,
é um projeto que o canudinho plástico está pagando o pato sem ter culpa. Concedo a parte, vereador Simas. Vereador, só para corroborar também o seu posicionamento, também penso dessa forma, né, respeito à ideia, mas talvez, como você falou, não é só o canudinho, não tem culpa, né? E a gente teve as informações que a gente buscou, que ele não é 100% de papelão, isso é uma coisa que está se desenvolvendo, então, né, nesse momento não seria. E aí sim uma campanha de conscientização e tudo mais, até porque para dar o destino final para esses tipos de produtos, né? A gente não só o canudinho plástico, né? A latinha, a garrafa de cerveja, que não é mais retornável, que fica jogada na rua, então é um todo. Né? E aí volta naquela questão da conscientização e da responsabilidade do cidadão, né, de cumprir com a sua obrigação, que não é pegar um canudinho, uma latinha de refrigerante na praia, né, e jogar na beira da praia, na areia da praia, como a gente vê muitas vezes. Né? Então aí a culpa não é do canudinho de plástico, podia ser de plástico, de vidro, disso, daquilo. Né? Se fosse de vidro, vai para dentro da água. Exatamente, sim, mas, vereador, eu penso dessa maneira, né, volto a frisar a respeito, quem tem opinião contrária, mas nós temos que fazer campanhas quanto à conscientização, nós temos que o Poder Executivo criar alguma maneira ou tentar colaborar com empresas que já trabalham no ramo de reciclagem para que possa buscar uma solução no produto final. Agora, nós começar a proibir aqui, né, volto a frisar novamente, dos vereadores, se quiser votar a favor, contra, cada um é livre, faz o que é melhor. Não estou julgando, os vereadores vão votar a favor e contra. Estou dando a minha opinião, meu voto, que eu acho que nós temos que pensar numa coisa maior, porque não é proibindo o canudinho que nós vamos melhorar o meio ambiente. Esse é o meu pensamento. Acho que nós temos que conscientizar a população, a sociedade, nós temos que pensar que não é só o canudinho, tem um copo plástico, tem a sacola, tem um pneu, tem a pilha, tem o vidro, então isso aí vai, daqui a pouco, todo o projeto, nós começar a proibir fazer tudo, sinceramente não sei onde é que nós vamos chegar. Concedo a parte, vereador Marcos. Obrigado, vereador, mas como você coloca, eu acho que você não entendeu muito bem no pronunciamento, que seria um pontapé inicial, né? Então, assim, você coloca outros itens, né? É só apresentar a emenda e proibir tudo. Mas o senhor sabe que é difícil também. Hoje o nosso município não tem nada de separação de descartáveis, vai tudo para o aterro sanitário, pouca coisa reciclável. Então cabe também ao governo municipal então se preocupar com isso. Né? Não adianta fazer campanha de conscientização se você não tem um local para fazer o destino correto, fazer uma reciclagem correta, para onde vai? Então o governo tem que se preocupar com isso também, como nós estamos nos preocupando, dando esse pontapé inicial para a conscientização. A gente não está querendo colocar a culpa no canudinho como Vossa Excelência está colocando. Né? A gente sabe que tem outros produtos, outras coisas muito mais importantes, mas seria um pontapé inicial para a conscientização. Então, cabe ao governo municipal, né, Vossa Excelência, como é da base do governo, também cobrar, então, só conscientização, mas que se façam coisas para... Não, respeito a sua opinião, mas eu não concordo com essa maneira de um projeto de lei proibir o canudinho plástico. Sinceramente, sei que a sociedade vai ter os prós, os contras, estou bem tranquilo aqui na tribuna, volto a frisar. Eu acho que estão colocando a culpa no canudinho, então esse projeto teria que ser mais complexo, não adianta começar com o canudinho. Aí vem uma situação que a vereadora Ana colocou aqui, que pode levar na sacola ou na bolsa da mãe para o filho tomar no restaurante ou em outros locais, mas onde é que vai ter para vender? Se é proibido, vai comprar como isso aí? Os mercados, sei lá, as distribuidoras, eles não vão mais, a própria empresa que faz o canudinho não vai ter mais interesse em fazer o canudinho plástico, porque se é proibido a venda, eles vivem disso, como é que vai vender no mercado? Não vai mais ter para vender no mercado também. Então, voto muito tranquilamente contra esse projeto. Acho que a ideia é interessante, questão do meio ambiente, mas eu não vejo que nós começar a proibir tudo aqui na Câmara Municipal, não pode vender isso aqui, não pode soltar aqui lá, não, isso aqui é proibido, aqui lá não pode mais. Eu acho que nós estamos envolvendo uma coisa, estamos generalizando uma coisa muito grande e não vejo que é uma coisa que está dentro do aqui no nosso município. Isso aqui é uma coisa muito ampla, abre para o Brasil inteiro.
E eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Agora, volto a falar. Se a maioria achar que deve aprovar esse projeto, legal, eu vou votar contrário. Dá para ampliar essa discussão, dá para trazer pessoas estudiosas que estudaram para isso, que têm conhecimento disso, botar os pontos prós e os contras, fazer com mais cautela, quem sabe algum projeto um pouco mais então complexo, que agrega um pouco mais, mas eu, como não estudei nessa questão do meio ambiente, busquei alguns entendimentos, trouxe aqui o proprietário da empresa Embraste e o próprio Marcos, a Ana e outros vereadores estiveram presentes aqui numa tarde, já no ano passado, para colocar os pontos prós e os contras do projeto. Ele nos explicou, deixou bem à vontade os vereadores para votar a favor e contrário. Inclusive, ele falou, se ele fosse pensar na empresa dele, para ele era importante o projeto ser aprovado, porque ele é uma das únicas empresas a nível Brasil que tem como importar esse canudinho de papelão, que aí ele falou que não é só papelão, tem 30% de plástico, enfim... Eu acho que o projeto, nesse momento, ele não é viável para o nosso município. Aí aqui não pode, a Iguabiruba pode, a Blumenau não pode, a Itimbó pode. Enfim, essa é a minha opinião, respeito à opinião dos outros vereadores. Não estou aqui criticando a ideia da questão do meio ambiente, de cuidar, de pensar na natureza. Eu sou a favor também, tenho filhos, eu acho que é importante, mas a questão do projeto direcionado diretamente ao canudinho, eu sou contrário. Era isso, presidente. Muito obrigado. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Sestrem. Boa noite, senhor presidente, novamente. Na verdade, é uma discussão ampla. Eu vou ser sincero, eu não tenho ainda um posicionamento definido, mas eu quero tocar em alguns aspectos aqui que o vereador André falou agora. Se nós estamos aqui como vereadores, é justamente para fazer as leis. Nós temos que evoluir. Se outras cidades aqui próximas de nós têm, por que Brusque não pode ter, não pode iniciar? Seja esse ou outros projetos que vier. Então, eu acho que nós estamos aqui justamente para isso. E quando a gente fala que é afim do meio ambiente, é a favor e não concorda com projetos que beneficiam o meio ambiente, fica meio dúbia essa situação. Não é claro que dá para fazer a campanha de conscientização? Sim, é importantíssimo. E eu acho que já deveria ter começado a fazer, porque nós conversamos ano passado, inclusive com o empresário ali, que nos esclareceu, muito bem lembrado pelo vereador André, ele falou exatamente algumas coisas que ele comentou aqui, a gente tirou algumas dúvidas e também não conversamos só com ele, conversamos com outras pessoas. Claro que ele é uma autoridade, tem uma empresa que faz, mas nós também pensamos em outros locais que também passaram por essa discussão e por essa dúvida no começo. Eu duvido que em outras cidades, quando foi implantado, não teve também discussão, não teve dúvida, mas hoje está implantado e está funcionando. Então, eu tenho dúvidas nessa matéria, porém eu acho que nós temos que avançar, como em outras também. Então, queria deixar registrado isso aqui, senhor presidente, que quando se fala em preservação e tal, nós temos que tentar avançar, e está começando pelo canudinho. Poderia começar já pelo copo, enfim, está começando por alguma coisa. Eu acho que a tentativa é válida. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador. Vereador Paulinho, eu, como Vossa Excelência diz, tem que uma campanha maior. Eu queria destacar um ponto de que o canudinho ele é fácil de se jogar no meio ambiente, entende? Pela questão de ser um canudinho é fácil, às vezes as próprias pessoas que até coletam a latinha, sempre tem um canudinho junto, pega a latinha, o canudinho joga do lado, por às vezes pensar que o canudinho é pequenininho e não vai fazer grande estrago, mas acaba a gente sempre vendo, porque é fácil de descartar. Às vezes é como uma chipa de cigarro, fácil de se jogar, por isso que não procura o lugar correto, mas só que em quantidade prejudica, Então, só um ponto que eu acho que também poderia ser um ponto aqui trazido para poder, de repente, contribuir aí, com Vossa Excelência. Isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Tuta, contribuiu sim. Na verdade, tu falando isso agora me recorda, algumas situações
do dia a dia das pessoas, né? Nós temos hoje no próprio Código de Trânsito Brasileiro uma infração que é jogar qualquer coisa pela janela, e nós temos hoje infrações na cidade que é xepa, é latinha, é copo, é canudo, enfim, essa questão que o vereador Marcos falou da conscientização, nós temos que ver uma campanha maciça nisso na cidade. Quem sabe essa campanha, hoje nós teríamos aqui todo mundo aprovando o projeto sem discussão nenhuma, mas tem que iniciar essa campanha, né? Concedo a palavra à vereadora Ana. Obrigada, vereador. A gente precisa começar realmente a dar o primeiro passo. Diante do que a gente pesquisou, o canudinho hoje seria a forma mais fácil de a gente começar essa prevenção. Então, ela precisa começar em algum momento. E a gente sabe que se não for através de lei, se a gente não deixar algo determinado, vai ser difícil. É difícil começar, é difícil dar o primeiro passo, porque ninguém quer. É muito mais cômodo pegar o canudinho do que não usá-lo, ou só utilizar a latinha, ou só utilizar o copo. Precisamos sim começar a conscientizar. E eu tenho certeza que o projeto é um ponto de começo de conscientização. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Eu creio justamente isso, né, que os autores do projeto buscaram informações sobre isso. Se realmente o canudinho é o menos impactante, né, até financeiramente no início, eu acho que seria o melhor caminho, né, do que já começar em algo muito pesado. Ou estender isso no primeiro momento. Enfim, eu acho que a tentativa é válida. Como eu falei, eu ainda não tenho a posição, né, firme sobre isso, mas eu estou tendencioso a votar a favor em função, né, dessas justificativas das nossas conversas aqui. Dizer também que nem o vereador André, né, que isso é a minha opinião, respeito a dele, a dos outros vereadores, enfim, eu acho que isso nós temos que cada vez mais deixar claro aqui, porque às vezes o ataque, né, é em função da ideia e não da pessoa. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, já no adiantar aí da sessão, os nossos funcionários já devem estar cansados aí, mas, enfim, é uma discussão até válida para que a gente possa realmente exercer a função do vereador, né, que é justamente fazer isso, discutir, né, aprovar ou rejeitar os projetos. Bom, eu ouvi aqui dos autores do projeto, muito atentamente, a questão da conscientização ambiental, de dar o primeiro passo, de a gente começar pelo canudinho e depois ir para outros produtos. Até o Marcos indicou ao vereador André que fizesse emendas ao projeto. Realmente eu não concordo com a forma como foi colocada o projeto, para que a gente possa começar uma conscientização já proibindo alguma coisa. Eu acho que não é, ou proibindo, no caso, o produto, né? Ou a comercialização e utilização deste produto em alguns locais. É a mesma coisa que, eu penso dessa forma, né? É a mesma coisa que para a gente conscientizar o motorista a não dirigir embriagado, vou proibir o comércio da bebida. É mais ou menos por aí. Porque se eu posso utilizar o canudinho em casa, então se eu proibir a venda da bebida, mas eu não proibir o consumo em casa, vai dar no mesmo. O canudinho vai parar no lixo, o motorista vai beber. E fazendo uma pequena pesquisa aí nas redes sociais, né, na internet, a gente vai ver que o canudinho nem está entre os itens de ser o maior poluidor. Por incrível que pareça, hoje o maior poluidor da natureza se chama bituca de cigarro. Senhor presidente, o senhor é um dos culpados. A bituca de cigarro hoje é o produto que mais agride o meio ambiente. Nosso ex-presidente é outro culpado da bituca de cigarro, né, meu presidente? Estou, claro, fazendo uma brincadeira aqui, porque se nós vermos, ele nem está entre os produtos que mais agridem o meio ambiente. É óbvio, nós vemos várias reportagens que o canudinho é um dos produtos que acaba matando mais tartarugas marinhas, porque ele acaba entrando na narina e ela não tem como respirar. Eu vi essa matéria, né? Mas, da mesma forma, os produtos que mais atingem o meio ambiente não é nem propriamente o plástico, é o óleo e a gordura. Esse é o que mais prejudica o meio ambiente, falando em água. Eu quero dar um exemplo, senhor presidente, que quando eu fiz esse projeto de lei em 2013, veja o ano, em 2013, foi aprovado pelo prefeito,
já concedo a parte, André, foi aprovado pelo prefeito Paulo Essel pela Câmara, depois de uma discussão, né, que disseram, é um projeto que não precisa, que não necessita. Mas, quando nós apresentamos os dados aqui na Câmara de Vereadores, que só Brusque jogava mais de 40 mil litros de óleo e gordura vegetal, e nem é mineral, não estamos nem falando de mineral, óleo e gordura vegetal na natureza, e que apenas uma gota de óleo conseguia poluir 10 mil litros de água. 40 mil litros de óleo poluiria X. E nós fizemos esse projeto, por favor, Cláudio, coloca ali para mim. Nós fizemos aqui, ó. Dispõe sobre a destinação final da gordura e do óleo vegetal utilizado na fritura e preparo de alimentos nos bares, bufês, cozinhas industriais, restaurantes, condomínios e congêneres. Ou seja, nós não proibimos o comércio de fazer fritura, de utilizar o óleo. Nós apenas fizemos um projeto de lei pensando no meio ambiente, de conscientização, que o município aplicasse multa àquele que não desse a destinação final. Então, talvez a gente poderia pensar numa modificação do projeto para, em vez de proibir o uso nos bares e congêneres, que a gente determinasse que estes locais fossem obrigados a dar a destinação final desse produto. Aí sim, aí eu concordaria. Porque mudar do plástico para o papel, nós já vimos aqui na Câmara, já foi nos explicado, que ainda não é possível. Ainda não é possível 100%. Porque não existe o canudinho ainda 100% de papel, conforme foi nos explicado. Ele ainda tem um resquício de plástico. E você proibir um produto, eu acho que a gente está indo um pouco longe demais nessa questão da proibição para conscientização. Né? O pneu também é complicado. O Tuta já trouxe aqui várias matérias sobre isso. E nem por isso nós vamos proibir o uso do pneu, ou a venda do pneu. Assim como não é proibida a venda do cigarro, assim como não é proibida a venda da bebida alcoólica, são feitos trabalhos de conscientização. Leis de regulamentação de conscientização. Concedo a parte, vereador Ivan. Vereador André, desculpa. Obrigado, Jean. Quando você falou ali sobre a questão do oceano, enfim, das tartarugas, sobre o canudinho, eu li algumas matérias e realmente é um pecado isso aí. Só que nós temos que entender que o culpado não é o canudinho, o culpado é do ser humano que joga no chão, ou joga no mar, enfim, ou não guarda, ou não joga no lixo, né? E depois ter um local adequado para jogar. Por isso que eu falei que é um projeto muito complexo. Né? Ninguém aqui está batendo contra o meio ambiente, ou é a favor que mata tartaruga, como algumas pessoas aí já estão querendo deixar entender que nós somos contra o meio ambiente. Não é nada disso. Nós temos o maior respeito pelo meio ambiente, só que eu não entendo que o canudinho é o culpado. Eu acho que o culpado é o ser humano, né? Da conscientização, de ser mal educado, enfim, essa é a minha opinião. Então, só para agregar na tua posição. Muito obrigado. Dando continuidade no que tu falasse, André, passou uma reportagem, eu não sei se foi ontem ou acho que foi no Fantástico, se eu não me engano, sobre o Rio Tietê. A quantidade de lixo que é tirada do Rio Tietê em 3 barragens. Eu fiquei abismado com o que eu vi. Toneladas e toneladas de plástico. Dentre elas, o que mais tinha era bola de futebol. Eu fiquei abismado. Eles cavaram lá uma parte do lodo lá e demonstraram, olha, o que mais tem é a bola de futebol. Por quê? Porque é aquela que boia, tem o ar, e é aquela que anda mais rápido no rio. Então ela chega mais rápido nas barragens. E quando eles mostraram aquilo, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Quanta criança não tem uma bola? E ali no Rio Tietê era dezenas de milhares de bolas que fazem parte daquele conglomerado de lixo, de entulho, de tudo isso. E a quantidade de plástico. Esses produtos não chegam sozinhos lá. Alguém jogou ele na natureza. Então, a partir do momento que nós pensarmos na conscientização, e eu concordo com a ideia, vereador Marcos, vereadora Ana, eu concordo com a ideia da conscientização. Mas agora, eu não posso concordar nesse momento com a proibição do produto para fins da conscientização. Aí estaria ainda até de encontro com aquilo que eu penso, que a gente não pode jamais mexer praticamente no mercado como um todo, pensando apenas de forma isolada em um produto como sendo culpado de muitas coisas. Eu penso dessa forma. O que seria da medicina se não tivesse as agulhas e as seringas descartáveis? Mas alguém vai jogar ela de forma equivocada, errada, na natureza.
que vai provocar um dano maior ainda, porque vai ser uma agressão contra uma pessoa. Mas nem por isso nós vamos proibir a utilização, a comercialização desses produtos que são essenciais para a nossa saúde. Claro, são produtos totalmente distintos, estou dando apenas um comparativo. Ou seja, eu não posso pensar em proibir a venda do pneu, porque o pneu é um produto que é de difícil reutilização na natureza. Então, se eu quero conscientizar, nós temos que fazer um trabalho de conscientização. Um trabalho social, aí mexer com a prefeitura, buscar apoio das entidades, nesse sentido, para que a gente possa conscientizar as pessoas de utilizarem outros meios que não sejam este para consumir os produtos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que ainda nos acompanham. Ouvi atentamente aí os pronunciamentos dos vereadores que me antecederam e da vereadora. E lendo uma matéria, até coincidentemente ontem, sobre essa questão, né, do uso do canudinho plástico, e li que o canudinho plástico foi o 7º produto mais recolhido nos oceanos no mundo. O 7º produto. Então, eu penso que o projeto que foi apresentado pela vereadora Ana e o vereador Marcos, claro que eles não poderiam fazer um projeto abrangendo tudo, não teria nexo isso. Mas penso que é válido, viu, vereador Marcos, vereadora Ana, porque realmente eu acho que é o início. E nós vimos também que no Brasil todo está pipocando esses projetos e já se tornando lei. No interior de São Paulo, agora está sendo discutido na capital de São Paulo. Enfim, o Brasil e o mundo está atento a essa situação. Penso que o plástico, na verdade, ele tem que ser atacado, sim, né? Se não dá para fazer de forma imediata, mas tem que fazer de forma progressiva, né? Tem que fazer uma conscientização do cidadão, da cidadã que vai usar esse produto, que realmente faça o descarte normal, né? Correto, ou não use, que use um produto biodegradável, para que justamente nós possamos ajudar aí a preservar o meio ambiente, que é uma das grandes preocupações do mundo hoje. Então, por essa razão, até pedindo ao vereador André, né, por não concordar em parte com o seu pronunciamento, acho que em parte Vossa Excelência tem razão, mas a minha posição, né, eu vou votar favoravelmente ao projeto, porque acho que este projeto, muito embora, né, tem certos pontos que Vossa Excelência tem razão, mas esse é um projeto que vai dar um início, né, no mundo inteiro, não é só Brusque, não vamos falar em Brusque, no mundo inteiro está se pensando dessa forma. E o Brasil não está ficando para trás, vereador. O Brasil, como eu disse, está se preocupando com isso, está pipocando esses projetos no Brasil inteiro, né, e nós temos que dar a nossa contribuição. Penso que pode ser uma contribuição simples, singela? Sim, pode ser. Mas, no meu entendimento, é uma contribuição muito importante, porque você juntando, né, todos os projetos no Brasil inteiro, com certeza vai alavancar uma força muito grande. Concedo a parte, vereador. Obrigado, vereador Ivan. Eu só gostaria também de agradecer, né, pelo pronunciamento, pelo apoio, e também ressaltar, né, a questão, conscientizar o cidadão a jogar o canudinho no lixo. Só que o lixo vai para onde? Vai para o aterro sanitário. O plástico demora quantos anos para se deteriorar? Então, essa é a nossa preocupação. Lógico que se fosse abranger tudo, né, nós íamos causar um impacto muito grande na questão, né, de comercial e tudo mais. Não é isso que a gente quer. Realmente é o que Vossa Excelência entendeu, é o que está sendo colocado, que seja um pontapé inicial. Né, o canudinho, já que está dando... Não é a culpa do canudinho, mas o canudo é o menor impactante hoje no mercado. Então, é isso que a gente quer atacar. Isso já é uma forma de conscientizar a todos aí para essa utilização do plástico, como Vossa Excelência bem colocou. Obrigado. Obrigado, vereador. Já lhe concedo a palavra, vereador. Eu, ao ouvir aí a explicação da vereadora Ana, né, e o que eu também já tinha entendido, que a proibição não é o uso, é a distribuição por parte do comerciante, né?
Então, aí sim, que cabe realmente um trabalho de conscientização muito grande em cima das pessoas, que são os grandes responsáveis. Né? Ela não está proibindo o uso, ela está proibindo a distribuição por parte do comércio. Conceda a parte, vereador Lima. Obrigado. Exatamente, concordo plenamente. Com relação, se nós tivéssemos a maturidade há anos atrás, quando começaram o movimento do cigarro, talvez ele tivesse sido alcançado com muito mais velocidade. Talvez esse seja um primeiro passo, nós não precisamos esperar que outros sejam pioneiros. Nós podemos tomar a iniciativa, e eu vejo que o início de uma solução como essa para a natureza pode passar, claro, com certeza, na hora que começou o projeto do cigarro, com certeza não olharam para os interesses das empresas, olharam para que eles fizessem uma adequação. O que aconteceu? Um dia eu fui num posto de gasolina e me falou alguém que é bem antigo vendendo cigarro, disse que vende a mesma coisa que se vendia antigamente. Não mudou em nada o consumo, só se mudou o lugar. E até tem um exemplo que quando eu cheguei na Câmara 2 anos atrás, eu pedi para colocar um aviso ali e parou de ter bituca de cigarro aqui atrás, naquela grelha que tem ali do esgoto. Obrigado, vereador. E para concluir, presidente, eu acho o seguinte, que essas medidas, ao serem tomadas, não vai nos alcançar. Não vai nos alcançar, nós não temos mais tempo para isso. E talvez nem os nossos filhos. Mas eu quero que nós tenhamos um mundo melhor, pelo menos para os nossos netos em diante, para as próximas gerações. Porque eu sei que isso não é a curto prazo, nem a médio prazo, isso é a longo prazo, né, a solução desse problema. Por isso que eu gostaria que tivesse, né, a solução, pelo menos, para os meus netos e as futuras gerações. Concedo a parte, vereador. Ivan, volto a frisar, respeito a opinião de todos, né? Eu acho que nós vivemos uma democracia, é importante os vereadores, as pessoas se posicionarem. Volto a falar, ninguém aqui é contra o meio ambiente, eu acho importante, mas eu diretamente, nesse momento, hoje, eu penso que a conscientização, a educação das pessoas, ela ainda está à frente do que nós começar a proibir tudo no nosso país. Esse é o meu entendimento. Pode ser que amanhã eu possa dar um passo para trás, né, e pedir desculpa à população por eu esteja errado. Mas hoje eu não vejo que o canudinho plástico vai pagar a conta de todos esses produtos que existem no mercado. Aqui tem um exemplo que teve na semana passada um jogo na Arena Condá contra um time chileno, que ali tinha copos plásticos, enfim, cigarros, várias coisas. A torcida foi lá, deu um belo exemplo, limpou tudo, botou nos sacos plásticos e no outro dia, pela surpresa da Chapecoense, o local estava todo limpo e cuidado pela educação. Aí é que entra a conscientização, vereador, no meu entendimento, né? Esses exemplos é que realmente, né, vão fazer a diferença. Conceda a parte da vereadora Ana. Obrigada, vereador Ivan. Quero desde já agradecer o posicionamento do vereador. Quero dizer com relação a isso que o vereador André colocou, eu realmente vi também isso, e quem fez isso foram os chilenos. E justamente por quê? Porque lá é proibido. Então ele já tem essa consciência e tem a consciência também e a educação de fazer o que muitas vezes a gente deixa de fazer. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vou dar a minha contribuição para o meio ambiente, presidente. Voto favorável ao projeto. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também vou dar minha contribuição, e aqui, claro que a gente tem posições diferentes, né? E eu entendo, né, como o vereador André coloca a preocupação dele, né? Então eu acho que é válido, claro que ele não é contra o meio ambiente, claro que é uma posição, né, que o vereador pode ser, né, tomar a sua posição. Só que a gente sabe que tem muitos outros produtos, sim, que agridem o meio ambiente e que possa ser um pouco mais complicado, né, muito mais complicado de se retirar de circulação. E o canudinho de papel, a gente sabe que vai ter talvez assim, né, uma parte da população também vai tomar uma opinião talvez diferente, enfim. Só que os donos de estabelecimento, como eu sempre falo, eu acho que o vereador Ivan também, né, colocou muito bem isso, que
estão procurando também algumas situações para poder, às vezes, mostrar para os seus clientes que também estão preocupados com o meio ambiente, e a gente vê, tem várias situações aí, né, inclusive de mercado, na época, fazendo aquelas campanhas do pessoal levar aquela sacola, né, que se vende em artesanato, para não ficar pegando as sacolinhas plásticas. Tem essa grande... E eu concordo que se a gente pudesse fazer uma campanha macro para, de repente, conscientizar, mas a gente sabe que as campanhas não atingem, né, não atinge um resultado que possa se dizer assim, ó, alguma coisa está seriamente mudando, né? Então, eu falo na questão do canudinho, porque o canudinho é fácil de também estar se descartando, né? É muito fácil. Então, com essa facilidade, né, a gente sabe que se pudesse ter um resultado, né, muito mais grande, estaria fazendo. E a gente sabe também das dificuldades aqui que foram apresentadas aqui. Só que a gente sabe a importância, né, porque ele começa a não só tirar uma parte desses canudinhos, talvez que vai para o oceano, como às vezes até algum vereador colocou, que entra pela narina da tartaruga, se conseguir, vereador Marcos, atingir aí uma quantia, já valeu a pena. Então, já concedo a parte, então eu vejo que já é válido, porque talvez, como eu sempre digo, até o vereador Ivan colocou até no final, né, vou fazer a minha parte do meio ambiente, e eu sempre digo como é bom às vezes a gente ser vereador e poder estar votando num projeto que futuramente possa, né, estar vendo que também contribuiu, né? E entendo a parte, né, dos vereadores que também colocaram aqui, e a gente sabe que, né, não é contra o meio ambiente, mas sim a preocupação de talvez outra categoria que possa estar, né, questionando. Mas sou favorável ao projeto do vereador Marcos, né? E acho que vai contribuir com o meio ambiente. Concedo a parte ao vereador Marcos. Obrigado, vereador Tuto. E só para acrescentar a respeito do canudinho, ali, como foi, né, comentado pelos vereadores, que hoje não existe no mercado um canudinho que é 100% papelão, que não existe tecnologia que faz o papelão ficar rígido o suficiente, né? Então, existe essa questão dessa porcentagem de plástico, que é aquela resina que envolve para manter a impermeabilidade. Só que, mesmo assim, são 70% a menos de plástico no canudo. Então, essa também, se for poder ser utilizado não tem problema, 70% a menos de plástico que vai ser, né, consumido pelo mercado e tendo destino para os aterros sanitários, sendo que o papelão vai se deteriorar muito mais fácil. Obrigado, senhor. Obrigado pela parte, vereador Marcos. É sempre bom poder ter, né, algumas ideias a mais, né, para a gente poder estar se definindo, né, sobre o voto. E como a gente aqui representa ideias, né, a gente sabe que toda lei, às vezes, ela tem nós estamos numa situação como vereador, que mesmo que tu faz uma lei que vai beneficiar uma grande parte da população, aquela minoria às vezes pode achar alguma divergência, né, que possa dificultar a execução daquele projeto. Mas eu sei que daqui a pouco as pessoas vão começar a entender, e eu vejo, né, não sei se é só eu, mas eu vejo uma grande evolução nas pessoas, no convívio com a gente. A gente sabe que tem muita coisa sendo jogado, muito entulho, várias vezes a gente está vindo aqui falar dessa mesma situação, né? Mas eu tenho a convicção que muita coisa está mudando dessa parte, né? E muita coisa boa há por vir de consciência das pessoas, e o que o vereador André mostrou aqui, deixa a gente até um pouco feliz, né? Porque, né, a gente bastante feliz, pronto. Não era o jogo do Vasco, a vitória do Vasco, mas está bom também. Não, é por causa que a gente às vezes vê na televisão jogo de futebol, às vezes quando dá aquelas brigas, aquelas coisas, então quando se fala, às vezes muita gente pensa, né, que coisa ruim, né?
mas é uma coisa positiva, e às vezes, o vereador André, é bom a gente mostrar. Por quê? Porque às vezes tem muita coisa negativa e a gente mostrar que há coisas positivas também, porque às vezes a gente foca às vezes na coisa negativa, mas conceda a parte ao nobre vereador. Não, vereador Tuta, só para lembrar também que proibindo o canudinho plástico e vindo o canudinho de papelão, ele também tem que ter um destino final, porque papelão também tem os problemas no meio ambiente, entendeu? Então não pode canudinho plástico, mas então onde é que vai o canudinho de papelão? Aí vai no mar, por isso que eu falo que o problema não é o canudinho, ou não é isso ou aquilo, o problema é o ser humano se conscientizar. Aí o canudinho plástico não pode, aí o papelão vai para o mar também, aí os 70% do papelão derrete e fica no mar, e o outro 30% fica o plástico dentro do mar. No final é isso que eu quero que a sociedade entenda. Não, eu volto a frisar, não é questão de ser contra o meio ambiente, pelo contrário, nós estamos aqui realmente para conscientizar e fazer a coisa certa, só que eu não vejo que o canudinho é o problema do mundo, é um assunto muito complexo. O canudinho de papelão também tem onde para ir no final. Era isso. Não, entendido, vereador André. A gente só está aqui discutindo que há uma diferença de tempo, né, no meio ambiente. Né, existe isso é real, né, por estudos e comprovações de que tem essa diferença. Resta um tempinho, mas vou conceder. Obrigado. Não, é só em relação ao que você falou agora há pouco, só dizer, eu acho que eu esqueci o nome do rapaz, do amigo do Jean lá da Havan. A culpa é do canudinho, Jean, não é nossa. A culpa é do canudinho, não é nossa, né? Mas brincando, mas assim, ó, e quando Vossa Excelência diz ali que ficou feliz de ver, para mim, pelo contrário, eu fiquei triste de ver que as pessoas, né, uma ação daquela ser reverenciada, por quê? Porque nós não fizemos. Porque nós não fizemos. Nós vimos hoje no site de notícias aí, né, as duas moças lá que o cara encontrou o dinheiro lá em Botuverá, lá na frente do posto, como se fosse, né, uma coisa que é nada mais do que a obrigação do ser humano. Então, assim, ó, eu acho que a palavra ficar feliz, não, nós temos que ficar triste, porque essas atitudes, infelizmente, aqui não existem. Não, entendo, vereador Cima. Eu fico feliz, entende? Eu fico feliz porque eu vejo uma esperança. Né? Como eu tenho muita fé, mas essa minha fé também, vou te contar, né? Mas eu fico feliz por causa que assim, ó, e é costume da gente, até mesmo nós como vereador, talvez se não tivesse vindo essa discussão, talvez não tivesse vindo essa imagem, mas só para chamar a atenção de que às vezes eu falo isso no meu dia a dia, se tu não te contagiar por coisa boa, tu te acorda de manhã, quando tu acende a luz, vê no teu olho, tu já está reclamando, entende? Então eu acho que quando a gente se levanta da cama e tem a oportunidade de sair e trabalhar, isso já é uma vitória. Então eu digo assim, ó, a coisa boa, ela contagia. Então eu acho que tudo que a gente possa, a gente aqui pode dizer assim, ó, que a gente vai ficar triste. Não, eu fico feliz e a gente tem que cada vez mais tocar nessa, quando há uma coisa de esperança, a gente tem que tocar mais. Porque a gente sabe que há coisas boas. Nós estamos falando aqui na própria Câmara, né, pessoas generalizando, e nós estamos aqui batendo na tecla de que a gente tem muita coisa bacana aqui, e que não pode ser generalizado, né? E essa discussão é uma coisa sadia. Então seria isso a minha contribuição, senhor presidente, e lhe agradeço. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Celso Emídio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as pessoas que nos acompanham ainda, imprensa. O tema é um tema realmente muito interessante. Fala a respeito da saúde, né, manter saudável o meio ambiente. E é claro que é um tema que está imbricado com muita coisa. Se nós formos ver do que é feito o papel é feito da madeira. A madeira é fundamental para o meio ambiente, para a manutenção dos recursos hídricos, uma série de outros fatores que são importantes para o ambiente. E é claro, como falou que pontou o vereador Ivan Martins, nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma condição de vida com certeza
melhor. Quanto a isso, a gente não tem nenhuma dúvida. Bem como não temos dúvida da intenção do projeto de lei, da intencionalidade dele, realmente é uma intencionalidade tentando educar a população, né? Eu, francamente, na minha casa é muito raro ter canudinho de plástico. A gente normalmente não toma coisa em casa, realmente é verdade. Não sei se na casa de todos é assim. Mas normalmente quando tem uma festa, faz caipirinha, bota aquele canudinho. Mas normalmente são materiais de consumo aonde? Em lanchonetes, shoppings, botecos, bares e uma série de coisas. E é claro que é lamentável, a gente está na temporada de praia, né? Praia poluída, tu chega na beirada da praia ali, aquela sujeirada, é plástico, é papel, é papelão, é canudo, é tudo. Que nos remete realmente à questão da educação. Eu, assim, francamente, eu não sei se não seria muito mais interessante um projeto de lei de se obrigar os estabelecimentos a dar uma destinação correta, como tem municípios que têm legislação que o cara que vende o pneu tem que dar um jeito na carcaça. Ele tem que assumir a carcaça. Não sei se não seria essa forma de a gente educar essas pessoas. Outra coisa que me chama a atenção, eu já usei canudinho de papelão. Usei bastante, né? Mas ele, quando me desce, ele vai adquirindo uma certa massa, né? Eu acho que os de hoje são mais bem elaborados, eu sou o cara que não... Mas, com relação à parte de higiene mesmo, a nossa boca é altamente contaminada, né? Se há alguma coisa de impacto ambiental nessa contaminação, é que hoje a contaminação também do meio ambiente do solo é uma coisa extremamente preocupante. Então, eu tenho assim, muitas dúvidas com relação, realmente, assim, ao mérito, à intencionalidade que existe, com certeza absoluta. Agora, se nós deveríamos exigir uma forma de que quem fornece, né, tem a obrigação de dar a destinação correta, como é feito com os insumos, por exemplo, hospitalares. A nossa destinação, né, Marcos, é ter o sanitário e lá tem uma cova separada que vai para incineração. Não é incineração, ele faz lá um processo químico para descontaminar aquilo, mas é meio que rudimentar. O papelão vai seguir provavelmente o mesmo caminho, a mesma toada. Então eu fico em dúvida assim, com relação realmente vamos dizer, a implementação desse projeto dessa forma. Além disso, como falou ali, alguém falou, que parece que, como o papelão não polui, né, ele é correto, nós podemos jogar em qualquer lugar, que ele vai realmente se misturar com a terra ali, vai. Então tem uma série de coisas que me deixam dúvida. Obrigado, vereador. Realmente, é interessante essa questão da mudança do projeto, de quem fornece dar o destino correto. Mas a ideia não é a questão, é tentar mostrar para a sociedade que consome, que faz o uso do canudinho, de mostrar que pode ser possível também, porque se nós continuarmos a fornecer o canudo de plástico e damos a responsabilidade só para quem fornece de dar o destino final, a sociedade nunca vai saber como é que é utilizar esse produto. Então, essa é a intenção também, de mostrar, né, para o cidadão que ele, utilizando aquele produto, não vai dar diferença nenhuma e ele pode contribuir, porque senão o destino vai ser lá no final e o cidadão, né, a conscientização que a gente quer pegar é na pessoa que utiliza, não é a pessoa que comercializa, é aquele que utiliza, de poder comercializar esse canudinho biodegradável para ele utilizar e ensinar para ele que pode ser mudado. Seria essa a intenção, vereador. Obrigado. Assim, a gente olhando o canudinho de papel hoje, ele tem realmente uma porcentagem de plástico junto, né? E ele é tão perfeito e tão brilhosinho que parece um canudinho de plástico. Tem uns que são filetadinhos, assim, que tem que cortar o... Né? Então, assim, eu tenho certa dúvida com relação a isso. Eu fico realmente em dúvida se realmente esse projeto vai atingir esses objetivos que a gente pensa. Era isso, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra do doutor Lima.
Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da imprensa e as pessoas da comunidade ainda presentes, ouvindo os que me antecederam, eles acabaram despertando algumas outras posições com relação à opinião sobre esse tema. Um deles é que não adianta se iludir. Tudo que nós invejamos de Alemanha, Dinamarca, Suécia, não é só porque eles são educados, é porque a penalidade lá é severa. Então, nós não vamos conseguir só através da educação. Nós temos que agir nas duas pontas. Nós vamos ter que educar as crianças e vamos ter que punir os adultos. Não adianta a gente pegar e achar que vai ser por outro caminho, pelo caminho suave, porque você acha que, por exemplo, isso que aconteceu com esse cara do Porsche ali, do Jaguar, foi um Jaguar, um Jaguar alcoólatra, um alcoolizado, e que matou 2 pessoas. Então, não é a importância da gravidade, às vezes o impacto que isso tem junto à natureza, cabe a nós, e muito mais. Eu vejo que assim, até seria incoerente, eu com 60 anos, estar defendendo tão veemente uma coisa que provavelmente quando era novo eu não enxergava isso. E a nossa função aqui é uma função de preservar o meio ambiente com relação à nossa cidade e começar a dar o exemplo, porque nós somos homens públicos. A gente está aqui para dar um exemplo para grandes exemplos, através de pequenas atitudes. Então, eu acredito, respeito como o vereador André colocou, vou respeitar a posição de qualquer um. Não estou inferindo que ninguém é contra ou a favor da natureza. Entendi muito bem a colocação do vereador André. Eu vejo que o saudável é vir aqui e você colocar as tuas opiniões e respeitar a opinião, como foi feito até o momento, e até queria parabenizar o alto nível dessa discussão. Concedo a parte, vereador André. Exatamente, vereador. É exatamente isso que eu iria colocar. Ninguém aqui é contra ou a favor, novamente, essa questão do meio ambiente. Mas o que você falou agora na tribuna, que a questão lá do acidente na 470, do menino lá, que está totalmente errado, o problema é que ele não pode, então, proibir a bebida. O problema é a punição, é o que você está falando, tem que ter punição. A questão do canudinho é a mesma coisa, só proibir o canudinho. Tem que ter punição para quem faz a coisa errada, ou joga no mar, ou joga fora do lixo, ou enfim, ou fazer um projeto de conscientização, novamente, como o doutor Celso falou, ou criar um projeto de lei que os locais que trabalham com isso colocam no local devidamente correto. Então, é esse entendimento que eu tenho. Volto a frisar, respeito todos, só que fica uma situação, né, que eu particularmente não entendo. Mas quem sabe ali na frente pode ser que eu vou entender, mas ainda não consigo alinhar isso aí eu já vi que por acho que umas 4 ou 5 vezes você frisou e refrisou com relação a não entender esse ponto. Talvez valesse a pena você dar uma pesquisada nos lugares que já são autorizados e ver qual foi o nível do debate e quais foram as argumentações. Quais foram as argumentações desses locais? Exatamente, por isso, eu acho que você podia falar ali, não agora. Não podia falar agora. Senhor presidente, por favor. Ele tem o direito de interromper depois que ele gastou um minuto dele ou não? Tem ou não? Eu estou só dizendo que eu reconheço que você já manifestou 5 ou 6 vezes. Eu não estou entendendo a manifestação. Que respeita a posição dos outros e nos deu a liberdade de votar como quiséssemos, mas volta a frisar e a refrisar que respeita que nós possamos votar como nós queremos. Então já falou uma vez, nós já entendemos. Eu só estou dizendo e eu não interferi na sua fala. E não retruquei nada do que você falou, só estou colocando a minha opinião. Você disse que respeitava a opinião, mas não está respeitando. Falou num minuto e falou depois. Isso é desrespeito. Pode procurar com quem quiser. Questão de ordem, presidente. Eu me manifestei aqui porque ele falou na tribuna que eu deveria procurar entender ou estudar o caso. Ele está dizendo que eu vim aqui falar uma coisa sem embasamento. Ele citou meu nome quando eu sentei. Ele falou, você deveria estudar, você buscar um entendimento a nível mundial. É por isso que eu peguei a questão de ordem. Aí por isso que eu acabei discutindo ali em off, digamos assim. Eu sei que eu estou errado em falar ali que eu perturbei ele, mas é que ele falou na tribuna que eu... Não, você tem que ter embasamento para falar, ele deixou eu entender isso aí está gravado. Se você quiser olhar amanhã ou pedir para o André buscar as palavras dele, ele deixou eu entender que eu não estudei, não busquei entendimento. Inclusive eu trouxe pessoas capacitadas, proprietários de empresas, busquei entendimento à parte para vir aqui poder defender o meu ponto de vista. É isso, presidente.
Você da parte, vereador Marcos. Só queria abrir uma questão de ordem, que eu não sei se no regimento interno, né, existe algum artigo aí que a pessoa pede questão de ordem para se explicar de alguma coisa que já foi dita. Eu acho que tem explicações pessoais no final, tem as explicações pessoais, é só se escrever ali e se explicar. Obrigado, vereador. Mais uma vez interrompendo, senhor presidente, ou coloca ordem na casa, ou então a gente vai terminar a discussão aqui. Com a palavra o doutor Lima. Eu dei o tempo para ele, que ele pediu uma solicitação. Obrigado, vereador Lima. Na verdade, mais uma vez, colocando aqui, né, que a ideia do projeto é fomentar a utilização de produtos biodegradáveis, né, que possam dar o menor dano ao meio ambiente, né? Fomentar o consumo de produtos biodegradáveis pela comunidade. Não é questão do destino final. É para mostrar para a comunidade que o cidadão que tem o consumo, que pode ser utilizado outros materiais ao invés do plástico. Né? Se a gente não fomentar isso naquela pessoa que consome, que está diretamente ligado ao produto, nós não vamos conseguir fazer. Então, essa é a ideia. Nós não estamos culpando canudinho, nada. Né? É um pontapé inicial, daqui a pouco, daqui 6 meses, se der certo o projeto, a gente parte para outro produto e assim as coisas vão se adaptando. É dessa forma que nós queremos colocar essa ideia. Obrigado, vereador. Você da parte, vereadora Ana. Eu só quero esclarecer que esse projeto ele já está quase 1 ano na casa. Vários vereadores pediram vistas e, em todo momento, eu e o vereador Marcos, a gente esteve abertos para as conversas. E essa campanha de prevenção, de se mudar, de repente, a forma do projeto, em momento algum foi proposto, mesmo pelos vereadores que pediram vistas. O projeto veio para votação da forma que ele está, sendo que pode ser, acho que teve uns 10 pedidos de vistas no projeto, no mínimo. Então, assim, eu acho que se teria essa outra opção, poderia ter vindo conversado com a gente para que a gente, então, chegasse numa outra conclusão. Mas, como não teve isso, essa foi a forma que a gente encontrou para dar o primeiro passo, para dar o pontapé inicial. Obrigada. Senhor presidente, eu só queria fazer um esclarecimento para não deixar que isso se passe por muito tempo, que em nenhum momento eu sugeri de que o vereador André não estava falando com propriedade. Apenas falei em cima do que ele já havia se pronunciado, que ele, no momento, não se sentia pronto para votar a favor, e que ele votaria contra e respeitava como os outros votassem. Foi como colocou até o próprio vereador Paulinho, que se colocou dessa posição, que não se sentia pronto ou decidido com relação à sua votação, mas que ia depois tomar a sua decisão na hora de votar. Então, não foi no sentido que ele interpretou e colocou ali, de que eu o desrespeitei para ele fazer pesquisa, que ele não veio preparado. Em nenhum momento falei nesse sentido. Ok, vereador André? Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 8 votos a 5. Avisos. Amanhã, dia 27, será realizada audiência pública no plenário da Câmara, por parte da Prefeitura, para apresentação do relatório do 3º quadrimestre de 2018. A Comissão de Finanças, caberá a ela presidir a sessão, às 16 horas, pelo vereador Leonardo Schmidt. Nesta quinta-feira, dia 28, teremos audiência pública para discussão do projeto de lei complementar número 19 de 2018, que institui e delimita a zona de urbanização específica da Cristalina. Essa audiência pública acontecerá às 17 horas, presidida pelo vereador Jean Pirola.
E no dia 7 de março, quinta-feira, teremos audiência pública para apreciar as consequências da intervenção da Corregedoria Geral de Justiça no cartório de registro de imóveis de Brusque. Também presidida pelo vereador Jean Pirola. Então, teremos audiência pública amanhã, sobre finanças. Quinta-feira, dia 28, Cristalina. E dia 7 de março, também uma quinta-feira, sobre o cartório. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando sessão ordinária para o dia 12 de março, às 17 horas, tendo em vista a decretação de ponto facultativo no município na próxima terça-feira, dia 5. Está encerrada a sessão.